Precisamos exercitar o dizer não, dizem. Precisamos colocar os nossos limites na mesa. Isso é o que cansamos de ouvir ultimamente. Mas como fazemos isso, hein? A psicóloga Elisama Santos disse: limites são bordas que protegem o que importa para cada um de nós. São cuidados e não há relação emocionalmente saudável e equilibrada que não precise dessas demarcações. Uma relação que não nos permite dizer não é uma relação difícil demais de se estar. Mas e aí, amigas? Como temos nos protegido se não sabemos o que importa para nós? Sejam muito bem-vindas. Esse é o 12º episódio do podcast Miga, Cê Tá Bem? Eu sou Lenise Melo. E eu sou Samília Tomás. Somos duas amigas psicólogas prontas para abrir o diálogo de forma leve, descontraída e sincera sobre as complexidades do nosso universo feminino. Juntas vamos explorar os desafios e as alegrias que nós, mulheres, enfrentamos com muita sensibilidade e conhecimento. Então preparem-se, porque aqui a conversa é real, acolhedora e depois do riboliço de reflexões e sensações, a grande pergunta é: miga, cê tá bem? Nós, mulheres, já estamos exaustas de tanto dizer sim, de se negligenciar e colocar o outro ou os outros em primeiro lugar. Tu já cansou, amiga? Por que tu acha que temos esse medo de dizer não? Sim, né? É verdade isso. Principalmente quando se trata da minha família, que eu acho que é uma questão comum de se ver, né? A dificuldade de dizer não para pessoas que são da nossa família, né? Porque a gente tem muito aquela ideia, né? De que se eu tô sempre ali, se eu tô sempre dizendo sim, eu vou dizer pra minha família que eu tô aqui pra tudo, né? Que eu amo eles. E acaba que não precisa necessariamente disso, né? Como se precisasse estar disponível sempre. Isso, né? Porque assim, só vai ter eu pra fazer aquilo, só assim que a minha mãe vai ser feliz, os meus irmãos, né? Sendo que existem outras relações para além dessas, né? De mãe e filho, de irmãos, né? E a gente precisa ficar atento, né? Eu falo a gente, mas eu. Porque acaba que cansa, né? Às vezes a pessoa nem quer aquela ajuda, mas você tá lá, né? E aí, frustração. E aí, cansaço. E aí, repensar o que é que tá fazendo e tentar exercitar o não fazer, no caso, né? No caso, dizer não e não sempre ceder e dizer sim. E eu acho que a gente tem esse medo justamente por isso, né? Da gente querer ser sempre amada. Da gente não querer magoar, né? Principalmente quando se trata da família, né? Que é o exemplo que eu trouxe. De pertencer àquele local, né? Aquelas pessoas, né? Aquela relação, né? Sim. E tu, amiga? Se eu já cansei? Cansei demais. De fato, amiga, quando a gente pensa sobre isso, né? Sobre se negligenciar, é algo que eu venho trabalhado muito. Por muitas vezes me colocar outras pessoas em primeiro lugar, ou colocar outras coisas em primeiro lugar, né? Hoje é um exercício que eu faço. E às vezes eu, em algum momento, em algumas situações, eu já cheguei até a pensar que eu fui do 8 pro 80, né? Do exagero, né? Ai, não, só penso em mim. Mas eu sei que eu nem sou assim. Sim. E a importância de se conhecer. É mais essa cobrança, né? De ficar ali se perguntando, né? Será se... Não é nem se perguntando, é... Se questionando, assim, se colocando à prova desse questionamento, eu acho. Né? Tipo isso? Exato. E aí é de fato isso que tu tava falando, né? Às vezes a gente quer tanto ser aceita, ser amada. E isso acontece muito nas nossas relações familiares, né? Que a gente fica nessa relação de codependência, né? De achar que aquela pessoa, ela precisa inteiramente da gente. E às vezes aquela pessoa até acha, né? Que precisa. Eu lembrei agora da relação da minha mãe com o meu avô, né? Eu sei que ele é idoso, né? E aí... Mas tem uma dependência emocional muito grande do meu avô com a minha mãe. Ah, tá. Às vezes, ele espera ela chegar pra comer. Pra ela fazer a janta dele. E a pobre da minha mãe trabalha o dia inteiro, com várias atribuições. E aí, mas ela tem que ir lá à noite pra alimentar
o bichinho do velho. E aí, ele tem, né, isso, né, de, minha filhinha, ela é meu braço direito, ele fala, né? Mas, e aí, como é que fica ela, né, nesse... Tem que fazer, né? Tem que fazer. E aí, hoje, eu sinto que ela também, ela tem compreendido mais os limites dela e tem delegado funções para outras pessoas, né? Para as irmãs dela, né? Que também fazem, né? Mas quando é nesse sentido, o meu avô, às vezes, ele cobra mais da minha mãe do que das minhas tias, né? Cria-se, né? Essa relação de dependência e às vezes a gente não quer desagradar a outra pessoa. Como se só o que a gente fizesse importasse, né? Pra gente ser amada. E não o que a gente é, né? Mas como é que a gente vai se desprender disso, né? E esse ponto implica também até em como a gente pensa sobre a gente mesma, né? A ponto de pensarmos que só somos pessoas boas, né? Entre aspas. E eu sinto, na verdade eu percebo que nós mulheres temos muito isso, né? De querer ser uma pessoa boa, né? De querer performar essa função mesmo de bondade. Às vezes não é nem querer, né? Às vezes é algo tão imposto. É muito imposto, isso, né? Porque a gente não pode ser ruim, a gente não pode ser chata. A gente vai ser egoísta, a gente não pode né? desagradar. A gente vai ser egoísta. Se a gente se contrapõe a algo, a gente é egoísta, né? E isso é muito posto pra nós mulheres. E isso implica também em como a gente pensa sobre a gente, né? Porque, eu não tô fazendo algo em prol do meu desenvolvimento, então não tô sendo uma pessoa boa pra mim. Eu não tô sendo uma pessoa útil. Né? E amiga, tu falando aí do exemplo que tu deu da tua mãe e do teu avô, eu fico pensando que às vezes a gente nem pensa muito sobre, né? Talvez tua mãe tenha passado um bom tempo da vida dela seguindo essa espera, né? Suprindo essa espera. E talvez ela não aguente mais, né? É por isso que ela tá reconhecendo as limitações e tudo mais. Cansada. Sim. E aí pronto. E aí como é que o teu avô vai lidar com isso, né? Sim. E aí cabe uma reflexão muito importante, que é o que eu tento fazer, de que cada um com seus BOs, né? Eu estou aqui sustentando o meu, estou cansado, não consigo fazer isso por você nesse momento. Outro dia, pode ser que ela vá à noite e tal, sirva lá e tal. Mas tem dias que não, que o que ela quer, talvez, seja chegar em casa e dormir, né? Sim. E se tem uma outra pessoa que possa fazer, né? A gente não tá dizendo sobre ser pessoas negligentes, né? Como tu falou, ele já é idoso, que precisa desse cuidado. Não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre... Existem outras relações que podem estar ali dando apoio para uma certa pessoa, né? E aí sustentar essa quebra de não sou a filha que está disponível 24 horas... Não sou a namorada, não sou a companheira, não sou, sabe? É difícil, né? Porque às vezes você fazendo aquilo se machuca mais se você não fizer. Aí, amiga, tu fala aí sobre uma das consequências desse não reconhecimento dos nossos limites. Sim. Né? E aí, quais são as outras consequências que tu acha que a gente percebe nessa dificuldade de não compreender os nossos limites? Amiga, eu vejo muito essa flexibilidade, né? Porque a gente se vira em mil pra estar ali dizendo sim, né? A gente molda a nossa vida por conta do outro, né? E acaba que a gente se perde, porque eu preciso tanto desse outro, que eu me perco no que eu quero de fato. Sim. E aí, quando eu estou só, não sei mais o que eu sou. Então, assim, essa flexibilidade é importante, né? Em todas as relações e tudo mais. Mas minimamente você tem uma basezinha ali, né, de até onde eu consigo ir, que são coisas construídas. De fato, assim, essa flexibilidade, às vezes a gente é flexível demais. Sim. Né, e aí se perde da gente mesmo, né, fica ali meio que uma desassociação da gente, né. Muitas vezes a gente sabe o que o outro gosta, o que o outro quer. Tanto é que muitas pessoas, né, às vezes, é muito comum isso em mulheres, mas todo mundo, né, faz isso. E algumas pessoas mais, que, eu sou uma pessoa observadora, então eu vou estar aqui lendo as tuas emoções, lendo as tuas expressões pra eu entender como é que tu tá se sentindo, né? E aí fica nessa
presa, né, a isso, de ficar tentando interpretar o que tu tá sentindo, porque tu é uma pessoa importante pra mim. E às vezes cansa, né? Sim. E às vezes também não olha pra si, né? Sim, mas a outra pessoa tá se sentindo assim, e eu? Né? Será que eu tô olhando pro que eu tô sentindo também, né? Aí às vezes a gente não sabe nem o que gosta, o que quer, né? Tem uma atividade que eu gosto de fazer em terapia, que eu nem dou nome pra ela, mas é tipo assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto nas relações, o que eu não gosto nas relações, aí eu vou afunilando, aí o que eu gosto em mim e o que eu não gosto em mim, né? Eu sempre gosto de fazer porque o que eu gosto de uma forma geral é mais fácil, né, de pensar, apesar de ser difícil também. Tem pessoas que acham mais fácil entender o que gostam, tem outras pessoas que acham mais fácil entender o que não gostam, né? E aí vai afunilando o que eu não gosto em mim, ou não, o que eu não gosto nas pessoas ou nas relações, e aí pra pensar o que eu não gosto em mim, né? E aí às vezes é difícil da pessoa pensar, né, sobre isso. E quando a gente entra nesse comportamento, né, de ficar só dizendo sim pra tudo, pra outras pessoas e não olhando pro que você quer, você não sabe, né, identificar o que é que você gosta. E aí como é que você vai informar ao outro esses limites, né? Então, essa dificuldade, né, de entender os nossos limites também atrapalha nas nossas relações, né? Porque a gente não tem tanta autonomia. O exemplo do meu avô, em um dado momento da vida dele, ele tinha autonomia para fazer certas coisas, né? Hoje é que ele tá um pouco mais doente, não consegue fazer muita coisa, mas antes ele tinha mais autonomia. Só que ele dependia o quê? Dela, né? Ou da minha avó, que hoje também não tem tanta autonomia para isso. Fica ali numa dependência muito grande do outro, e às vezes você nem é você. Você se perde ali naquela relação e você só é você para aquela relação. Né? E aí não tem autonomia. Aí como gostar, ou amar, ou se interessar, valorizar uma pessoa que é simplesmente o reflexo de você. Né? Porque se a outra pessoa ela tá fazendo só o que você quer, né? Só o que, ou o contrário, né? Se você tá fazendo só o que a outra pessoa quer, só o que a outra pessoa gosta. E aí? Não existem duas pessoas nessa relação? Né? Então não há autonomia, né? E além disso, às vezes também tem essa culpabilização do outro, né? Você não sabe quais são os seus limites, o que você gosta, até onde é que a outra pessoa pode ir em determinadas situações. Você não informa isso pro outro, já que você não sabe. E aí o outro não adivinha, né, o que você não gosta ou gosta. E aí você fica com raiva do outro, porque o outro não adivinhou. Quem nunca, né, mulher? Porque o outro não adivinhou o que você gosta, ou não adivinhou que você tá cansada, não adivinhou que você não queria ir pra determinados locais. E aí é justamente isso, né? Fica até difícil de dizer não, como dizem, né? Porque se eu não sei, então vai ser tudo sim, 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 eu tô gostando, tô amando. E se perde gosto, se perde quem é, se perde o que é que quer de fato, né? Se perde até de se permitir descobrir outras coisas sobre você mesmo, né? Porque você vai só aceitando o que o outro tá ditando. Um outro exemplo que a gente pode até citar são alguns comportamentos de casais, né? Em que a pessoa quer ir para um determinado local, sei lá, ir para um pagode, beber e tal, e a outra não quer ir, né? E até foi convidada para ir para um cinema, que naquele momento é o que faz mais sentido para ela. Mas ela se obriga a ir, porque se a outra pessoa for sozinha, não é possível, né? E aí entram várias questões, ciúme, né? A questão de estar ali no controle, mas também de não ter uma autonomia na relação, de dizer, não, eu não quero ir nesse momento pro pagode, eu quero ir pro cinema com as minhas amigas, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá tendo automático, né? Naquele dia, naquele horário, fulaninho já disse que ele quer ir pro pagode, então eu vou descartar qualquer possibilidade de outro rolê porque o fulaninho quer ir, né? Então, assim, tu, né? O que é que quer? Quer ir com o fulaninho?
Porque às vezes nem sempre a gente quer com fulaninho, né? Então, Sim. é importante. Inclusive, eu acho que tá atenta ao sentido, sabe? De como eu me sinto, né? Que eu acho que é até um outro ponto que é válido ser conversado. Quando a gente fala sobre esses acordos, né? De casais ou qualquer relação, Sim. a gente fala sobre compreensão das nossas necessidades, Sim. né? Sim. E aí, pra gente colocar os nossos limites, ou primeiro saber os nossos limites, a gente precisa entender quais são as nossas necessidades, o que a gente precisa naquele momento, o que a gente precisa naquela relação. Se uma pessoa, se o meu companheiro ou a minha companheira me chama, minha namorada, meu namorado me chama pra ir pro pagode, né, como foi o exemplo que tu deu, e eu não quero ir, né, qual é a minha necessidade naquele momento? Minha necessidade é de descansar, né? Porque eu não quero ir porque eu quero descansar, então posso ficar em casa. Ou eu não quero ir, eu posso descansar, mas descansar em outro lugar, como ir ao cinema, né? Sim. Às vezes você não compreende a sua necessidade, ou a sua necessidade é de estar perto da pessoa. Você quer estar perto da pessoa, aí você vai pro pagode porque você quer estar perto da pessoa, Sim. né? Só que aí você também tem a sua necessidade de descansar. E aí, né, o que pesa mais? O que você tá precisando mais naquele momento, né? Então, a gente precisa entender quais são as nossas necessidades e o que tá mais... O que é mais necessário naquele momento, Que é mais né? Pra gente poder colocar também os nossos limites, né? Porque a gente conversa muito sobre isso, né? De, quais são os seus limites, coloca os seus limites, vamos impor os seus limites. Mas a gente não entende nem o que a gente precisa, né? Como é que a gente vai colocar esses limites e o que é colocar esses limites, né? E pra gente poder compreender essas necessidades, amiga, podemos dar algumas diquinhas de amiga, né não? Começar aí. Oi, mulher! Começar aí. Não, e aí eu tava pensando nisso que tu disse, né? De como é que a gente faz isso, né? De entender as nossas necessidades, de compreender como é que eu falo pro outro, né? O que é que eu quero, o que eu não quero. Que é muito difícil, porque às vezes a gente até tem a intenção ali de dialogar, mas o outro não se faz uma pessoa compreensiva, assim, né? E aí volto pro episódio anterior sobre ser ou não lugares confortáveis. E aí até pra conversa mesmo, né? Porque a gente falou naquele episódio de como é que a outra pessoa está lidando naquela relação. Por exemplo, eu sou sempre um lugar confortável para aquela pessoa, então eu espero minimamente, não como uma troca, mas que algo esteja ali para mim também, né? Porque isso é reciprocidade. Isso. E aí, pensando sobre isso, questionar o que a gente tem feito, né? Como é que a gente tem conduzido nossas relações de todos os tipos, né? Familiares, de amizade. E como eu me sinto em relação a isso, né? Se, como o exemplo que a gente tá falando, né? Se o companheiro ou a companheira chama pro pagode e eu me forço minimamente ali... Por que você tá rindo? Do pagode. Ali porque a minha necessidade naquele momento, eu acho que é estar perto dessa pessoa. Mas eu chego no pagode, não quero. Muita gente, me estressa, enfim... Sim. Pronto, eu me senti eu me senti não tão bem, alerta. Algo está rolando, né? E aí escolhas podem ser tomadas a partir disso. Ou eu posso retornar para casa, ou eu posso pro cinema, que é outra possibilidade. Ou eu posso ficar lá e esperar ficar bom, né? Enfim. Sim. E aí isso, como tu disse, né? Como é que eu me sinto naquele momento? Vai poder nos informar qual é o nosso limite, né? O meu limite é ir, mesmo sem querer ir lá gostar, ou ir lá... Não, aí eu percebo, eu tô lá, eu tô cansada. Então, o meu limite é o quê? Quando eu estiver muito cansada, mesmo a minha necessidade sendo a de estar com o outro, eu não vou suprir essa necessidade agora. Por quê? Porque eu tô cansada e eu já sei que em outro momento... essa situação não me fez bem, né? É claro que a gente pode, esse é só um exemplo, né? A gente pode experimentar, se permitir de novo, ver se tá bom, né? Sim. Mas esse é um exemplo que a gente utiliza, mas que a gente pode
pensar em outras coisas também, né? Porque quando a gente fala sobre colocar os nossos limites, a gente precisa entender o que é que a gente vai fazer se a outra pessoa, né? Quando a gente fala sobre relações, se a outra pessoa ultrapassou esse seu limite, né? Se o meu limite dentro de uma relação de amizade eu não quero que a minha amiga me trate mal, o que eu vou fazer com isso? Se a minha amiga me tratar mal, eu vou só deixar pra lá? Não, eu posso... se a minha amiga me tratar mal, eu vou conversar com ela. Dizer, olha, amiga, não dá certo, viu? Eu não me senti bem com o jeito que você me tratou. E nananã, né? O que é que você vai fazer, né? Se a pessoa ultrapassar o seu limite. Porque não adianta de nada a gente entender qual é o nosso limite e não fazer nada a respeito disso, né? E tem muitas vezes situações em que a gente fala pra pessoa, olha, não me senti bem. Vacilou comigo, não me senti bem. E a pessoa segue a vida dela, escuta ali, pondera, diz que vai mudar, mas tal hora não, né? E aí, o que a gente pode fazer com isso também, né? Qual é a nossa responsabilidade diante disso? Sim. Porque a gente não muda o outro, mas se eu entendo que aquele meu limite está sendo ultrapassado constantemente, né? Que eu não estou sendo respeitada por aquela pessoa, eu preciso rever o que é que eu estou fazendo, porque minimamente a gente tem um controlezinho sobre algumas coisas da nossa vida, né? Sim. Pelo menos as nossas ações, na maioria das vezes a gente tem um certo controle. Então, assim, o que é que eu estou fazendo? O quão eu estou permitindo que aquela pessoa faça isso comigo. Por que eu tô me permitindo me colocar nessa situação? Isso. Né? O que é que tem pesado mais pra mim? Né? É só querer estar com alguém? Pensar em um futuro com aquela pessoa? O que é? E aí a gente... toda aquela questão, né? A gente evita o confronto. Né? A gente evita que a pessoa pense algo da gente. Né? Que aquela pessoa... Que é como se a gente fosse falhar mesmo, né? Aquela pessoa falhou comigo, mas na verdade eu só não quero ir na sua casa à noite pra colocar a sua janta. Do exemplo da tua mãe, né? Voltando. Então, assim, são coisas reais e que a gente não pode fingir que não tá acontecendo, porque uma hora o corpo vai sentir, né? A nossa a mágoa fica. Se você tá fazendo algo pelo outro, embora a gente saiba, a gente pense que a gente não tá fazendo porque quer receber algo em troca, fica. Sim. Você quer receber algo em troca. Você quer, sim, reciprocidade. Sim. Né? E aí você faz pelo outro e você não recebe de volta, você vai ficar magoada. E aí você, por exemplo, né? Você tá fazendo muito pelo outro e aí toda vez você sai porque o outro tá lhe pedindo, você sai. E aí, às vezes, você sai e você fica com a cara de bicho, enjoada, sem vontade de estar nesse lugar, né? E aí, qual é o seu limite? Você tá magoada porque existiram outras situações por trás disso, chateada, estressada, porque existiram outras situações por trás disso. E essa emoção, ela diz muita coisa, não é só porque você é chata, né? E é sobre isso, nós mulheres sempre temos a tendência, né, de será que tem alguma coisa errada comigo que eu não consigo ir todas as vezes pro pagode que a minha companheira ou meu companheiro quer ir? Tem que ter o pagode. A história do pagode. Mas é isso, né, será que sou eu, né, porque mulher sempre tem que estar lá. Andar pra onde o fulano vai, ou a fulaninha tem que ir também. Tem que ir atrás. Né? E é algo que a gente aprendeu isso, né? Que homem só presta se estiver ali em cima dele, né? No sentido de sempre estar andando com ele. E, gente, pelo amor de Deus, não é assim, não. Mas, assim, é uma coisa difícil de se desconstruir, né? Sim. E aí, dá-lhe processos, né? E o primeiro passo é a gente compreender isso. Né? Como é que eu vou impor ou dialogar sobre o meu limite se eu não sei? Né, se eu não estou atenta ao que eu estou sentindo, né, com o que eu quero passar para a Samília quando eu falo que ela me magoou, né, como é que eu estou fazendo isso? Sim, né? Por isso que é tão importante esses questionamentos, né, amiga? O que eu quis dizer, né, quando eu me expressei dessa forma? Sim. Porque às vezes você vai e age de uma determinada forma e você às vezes nem se reconhece, porque você nem tá percebendo o que você tá sentindo, né, sobre alguma situação. E aí, por quê? Né? O que eu quis dizer? Por que eu me expressei dessa forma? Né? Sim. E o que eu quero com esse pedido ou com essa reclamação da outra pessoa? Né?
Eu quero um cuidado, eu quero carinho, eu quero atenção, eu quero prioridade. Mas aí você precisa ter clareza para poder informar para o outro, né? Por isso que a gente traz todos esses exemplos sobre relações, porque quando a gente fala sobre colocar os nossos limites, muitas vezes a gente está falando sobre as nossas relações, seja elas relações afetivas sexuais, de amizade, com nossos familiares, no trabalho, né? Que é mais difícil, mas também é necessário, né? A gente precisa entender o que a gente está sentindo sobre determinadas coisas, o que a gente está fazendo, como é que a gente vai colocar os nossos limites pra gente não ser atropelado pelo limite do outro. Sim. Né? Ou pela falta de limite do outro. E que eu acho que é muito mais fácil pros homens colocarem isso pra nós mulheres, né? Demais. E que se a gente não estiver nos fortalecendo, né? E por isso que estamos falando aqui no podcast, a gente é atropeladas mesmo, né? Então Sim. é importante que a gente esteja atento, que a gente busque, inclusive, uma rede de apoio, né? Falar para aquela pessoa, para aquela amiga, né? Buscar, se for necessário, ajuda do psicoterapeuta, né? Enfim, buscar ajuda de alguma forma. Sim. Porque às vezes a gente vai deixando, principalmente na nossa rotina, né? Naquele viés do automático, né? Então a gente não vai se percebendo, não se percebe no nosso corpo aquela dor de cabeça. É o quê? Né? É o cansaço, porque eu fui pro pagode. É o cansaço que eu fui pro pagode sem querer ir. Que eu achei que a minha necessidade era estar ali no pagode, mas não era. Eu não vou mais te chamar pra ir pro pagode. Não é sobre isso, amiga. Mas enfim, todo mundo entendeu o rolê. E agora, pra fechar, a pergunta que não quer calar é: miga, você tá bem? Se esse episódio falou com você de um jeitinho especial, envie pra aquela amiga que você quer bem. Afinal, amiga que amiga compartilha coisa boa. Se você quiser também e se sentir à vontade, escreve pra gente. Fala sobre o que você acha sobre esse tema e sobre como você lida ou não com tudo isso. Trouxemos a nossa perspectiva sobre o assunto, mas estamos abertos para ouvir vocês. Deixaremos nossos contatos na descrição do episódio. E é muito importante pra gente saber o que vocês acharam, para que assim a gente siga caminhando juntas. Até a próxima! Até a próxima!